Paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Tá tudo bem por aí? Espero que sim, né? Aqui vai tudo bem, graças a Deus. E hoje a irmã Joseni veio trazer uma palavra do Senhor para todos nós. Eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 22, e o versículo eu vou ler do 31 ao 38, que diz assim a palavra do Senhor. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aleluia. Respondeu-lhe Pedro. Pedro se achava já pronto, né, irmão? Veja que Pedro respondeu a Jesus. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Veja o que Pedro falou. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aleluia. Então Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sacolas de viagem ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Respondeu ele: Nada. Disse-lhe, pois, aqui é fala de Jesus. Disse-lhe, pois, agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também a sacola de viagem. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Espada se remete à guerra, né? É uma guerra, irmão. Vivermos e termos e servir a Jesus neste mundo é uma verdadeira guerra. Temos que estar armado, mas a nossa arma não é uma espada, né, do mundo. É a palavra de Deus. Ela é a nossa espada. Digo-vos que é necessário, versículo 37. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Aleluia. Já se cumpriu. Disseram-lhe ele: Senhor, aqui está 2 espadas. Não entenderam nada. Respondeu-lhe: Basta. Jesus respondeu: Basta. Vamos recapitular aqui um pouquinho essa palavra aqui. Hoje essa palavra me fez meditar e até chorei diante do poder de Deus pela sua palavra, né? Deus alerta Simão, né? Veja que aqui ele não chamou Pedro de Pedro, né? Chamou de Simão. Dizendo a ele que Satanás pediu para peneirar ele como trigo. Sabe como é que peneira trigo? Põe uma peneira aí, né? Mas eu roguei, quem rogou? Jesus rogou por Pedro, né? E ele diz assim, que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro, aqui, né, Jesus falando, ele ainda iria se converter. Ele ainda iria receber de Jesus o seu Espírito Santo para poder vencer o mal desse mundo, ok?
é invisível, né? Porque o nosso inimigo não é de carne e sangue, é invisível, não é isso? E aqui a gente vê Pedro respondendo, né, ao Senhor. Ele fala que vai com Jesus para a prisão, até mesmo para a morte. Mas Jesus adverte Pedro que ele iria negá-lo por 3 vezes. Olha isso, irmão. Mas Pedro não entendeu. Mas Pedro negou Jesus, né? Quando a gente lê, a gente vê que Pedro negou Jesus as 3 vezes que Jesus disse. Quando o galo canta, ele percebe o que ele fez. E ele entristece o seu coração, não é isso? Quando a gente lê a história lá, a gente vê Pedro triste, porque realmente o que Jesus falou cumpriu-se na vida de Pedro. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Não desistiu de Pedro. Por que Jesus não desistiu de Pedro? Você lembra lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 16, né, de Mateus, diz assim: Simão Pedro respondeu, porque Jesus estava perguntando, o que estão falando de mim por aí? E eles responderam, né, uns dizem que tu és João Batista, né, outros dizem que tu és Elias, né, que tu és Jeremias. Mas o Pedro, né, o Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondeu, né, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. Aleluia. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia. Aqui é a palavra do Senhor, não é a minha palavra. Aqui é a palavra de Deus. Aqui, Deus estava preparando Pedro para uma grande jornada. Levar o Evangelho de Cristo. Não ia ser coisa fácil. Não foi, né? Não é até hoje. Mas com a força do Espírito Santo em nós, com o poder que há em Deus pelo seu Espírito Santo em nós temos que abrir a boca no tempo e fora do tempo. Porque é necessário. Essa palavra tem que ser falada, ministrada. Veja como Jesus fala do seu amor em 1 João. E nós conhecemos, e eu estou lendo no capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. 16 diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Tem por nós, Deus, tem o amor, vou ler de novo, que eu me enrolei aqui, né? Vamos ler de novo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Vamos respeitar as vírgulas, né? Os pontos. Deus é amor. Sente esse amor aí dentro de você? Se você sente, você não tem medo. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aleluia. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que Deus é? Luz e amor. Amor e luz. Somos isso também em Cristo Jesus. Aonde chegamos, tem que resplandecer a luz de Deus em nós. E o amor dele, né?
tem que se expandir. No amor, o 18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor, viu? Quem recebe esse amor de Cristo não pode temer de falar, verbalizar o amor de Jesus para o nosso próximo, para aquele que está ali disposto a escutar Jesus falar pela sua palavra. Eu vim com essa palavra aqui hoje, irmãos, para nos despertar que nós não podemos, aquele que tem o amor de Deus dentro de si não pode ter medo de falar do amor dele, né? Medo de ler essa palavra aqui de Simão e entender. Veja, lá no mar, né, no mar da Galileia, foi lá no mar da Galileia, eu creio que foi, né? Eu espero que eu esteja certo, mas foi lá no mar da Galileia. Ô Jesus, eu não tenho muita certeza agora, né? Mas eu sei qual foi, vocês devem entender qual foi o mar, o qual Jesus andou em cima das águas e Pedro andou com ele, né? Pedro disse, se é tu mesmo, Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus disse, vem. E ele foi. Ele foi. E ele andou sobre as águas. Mas logo ele temeu, né? E estava afundando. Mas Jesus disse, homem de pequena fé. Não é verdade? A nossa fé, se olharmos para em volta, né? O mundo que nos cerca, realmente a gente afunda. Mas temos que olhar para Cristo, o consumador da nossa fé. É nele que temos fé, amor, esperança. E lá nesse mesmo mar, né, quando Jesus já estava morto e ele já tinha ressuscitado, ele estava pescando. Quem estava pescando? Pedro. Pedro pescando com seus amigos ali, né, pescando peixe. Mas Jesus não queria mais Pedro pescando peixe, queria Pedro para edificar sua igreja, né? Seu evangelho, levar o evangelho a toda criatura, né? Formar um povo através do evangelho de Cristo. E Deus foi com Pedro, né? Foi ter com ele naquele mar. E quando ele vê Jesus, ele era tão apaixonado por Jesus. Aleluia. Eu sou apaixonada por Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Aleluia, glória a Deus. E ele vai, né? Ele vai a nado até Jesus e chegando lá, né? Jesus tem um particular com Pedro. Pedro, tu me amas? É isso aí. E ele disse, sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta a minha igreja. Então, Jesus falou isso para Pedro 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus veio a Pedro confirmar a ele, tu me amas, Pedro? 3 vezes. E 3 vezes, né? 3 vezes. Vamos fechar o dedinho aqui, porque o número é 3. 3 vezes. Pedro confirma o amor dele por Jesus. Eu creio assim que quando tudo aconteceu, Pedro como ser humano ainda não tinha sido convertido, lembra? Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Mas veja, se nós não recebemos, irmãos, esse Espírito de Deus em nós, se não houver esse batismo de Jesus em nós, lembra de João Batista? Quando ele disse, eu batizo na água, né, por meio da água, mas vai vir um após mim que batizará com o fogo, o Espírito Santo de Deus. Enquanto o homem
O homem, quando eu falo, irmão, é o ser humano, né? Homem ou mulher. Ele diz que mas ele não recebeu ainda, não teve ainda esse batismo de Jesus nele, o Espírito Santo entrar nele para transformação. Irmãos, quando há essa conversão de Jesus no homem, há uma transformação por completo. Você olha e vê a transformação de Jesus naquele ser. Porque é necessário, porque se não houver essa conversão, esse batismo de Jesus, que só Ele pode, né, dar o Espírito Santo dele para nós, cada um de nós, não há poder. Não há poder da gente entender a palavra, a gente vai ler e não vai entender. A gente não vai conseguir abrir a boca para declarar Jesus. A gente não vai conseguir levar uma palavra de ânimo para aquele que está ali desanimado. A gente não vai ter a força de dar uma palavra de esperança para aquele nosso irmão que está desanimado. A gente não vai ter uma palavra de salvação para aquela alma que está perdida no mundo. Dizer para ele que só Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há salvação. Não é verdade? E aqui a gente vê Pedro, né? Pedro tinha Jesus. Pedro tinha a companhia de Jesus como um ser humano. Jesus estava ali com Pedro, de carne e sangue. Jesus era um ser humano naquele momento ali com Pedro. Ele ainda ia passar pelo sacrifício, ele ainda iria ser morto, ele ainda iria ser pego pelos homens e passar pelo que ele tinha que passar. Mas Pedro não era convertido ainda em Jesus. A força de Pedro, a coragem de Pedro estava na companhia de Jesus. Foi Jesus sair de perto de Pedro. Pedro enfraqueceu. Pedro desanimou. Pedro se escondeu, negou Jesus. Voltou a vida adiante, pescador de peixe, né? Mas quando Jesus ressuscita e vem até Pedro e mostra para Pedro que tudo que ele falou era verdade e que ele teria... Desculpa aí, irmão, foi meu neto que passou aqui. Ele teria, né, que ser convertido. E ele ainda diz assim, ó, fortalece teus irmãos. Pedro, eu vou te converter, fortalece teus irmãos. Irmãos, essa palavra de Deus, ela serve para nos fortalecer, para nos guiar como bússola, pois a gente é peregrino neste lugar, não somos daqui. Todo aquele que recebe de Jesus a conversão, fomos convertidos nele pelo Espírito Santo, essa salvação que só ele dá, essa força pelo poder do Espírito Santo para nós continuarmos. Essa arma que a gente tem que lutar contra o mal todos os dias. Que Jesus adverte Pedro aqui. Ele adverte a você e a mim. Isso é uma advertência. Satanás, ele também pede para nos cirandar. Temos que estar, irmãos, alicerçados em Deus. O nosso alicerce tem que estar na rocha, que é Cristo. Ele é a pedra. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Entende? Então a gente tem que botar essa palavra no nosso coração e entender que temos que viver por ela. Viver por ela. E nunca deixar o pecado ser gerado dentro de nós. Porque o pecado, veja bem,
pecado, ele vem à nossa mente e ele gera. Ele fica ali, ó. O pecado não é assim, não. Da gente, vou ali. Não. Primeiro ele foi gerado na nossa mente. Ele vai gerando, vai gerando, vai gerando, até chegar a hora que ele é concebido. Quando concebeu, acabou, praticou, fez, cometeu o pecado diante de Deus. Entendeu? Então a gente tem que vigiar, vigilância na mente. Quando vir, clame o sangue de Jesus. Peça a Deus socorro, misericórdia dele, que ele tem para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então que nós, você e eu, podemos ser fortes nesse Cristo Jesus, nessa palavra dele que está aqui, está aí para você. Eu espero que todos que escutem esse vídeo, que vejam esse vídeo, saiba e entenda que Deus está conosco pelo seu Espírito Santo. E a palavra está aí. Todos têm acesso à Bíblia para ler e entender que Satanás, ele está aí para perturbar, para gerar em nós um pecado. Mas só que não deixe esse pecado ser concebido. Não deixe. Mas saiba também que Deus é aquele que perdoa o pecado. Só Ele tem esse poder de perdoar. Que nós alcancemos de Deus, essa fortaleza, porque só nele, somos fortes. Só nele alcançamos salvação. Só nele, só nele, só nele. Fora dele não há salvação. Fora dele não há conversão. Fora dele não há vida, Eu achei muito interessante quando Jesus disse a Pedro: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Temos que fortalecer nossos irmãos com a palavra de Deus. Fortalecer nossos irmãos, trazer para eles esperança em Jesus. Esperança nesse evangelho santo que Deus nos deu, a capacidade de entender e de distinguir o certo do errado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus plante em nós toda a sua vontade. Que Deus nos encoraje, que Deus nos ajude a vencer o mal e que nós sejamos sempre armados com a espada de Deus. Amém? Fica na paz, irmão. Deus os abençoe ricamente com bênçãos do céu.